Estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Hoje nós teremos aí uma programação também especial e queremos agradecer a sua sempre audiência. Hoje nós temos aqui no estúdio para falar dos 10 anos da JRD Serviços e Treinamentos. Esta empresa já teve destaque aqui no nosso programa através do seu sócio proprietário, Jean Ricardo Dickmann. É ele que está aqui conosco. Como é que está? Tudo bem? Tudo bom, Salete? Um prazer estar de novo aqui com vocês e com sua audiência. Que maravilha! Bem, a gente teve aí a oportunidade há um tempinho atrás para falar um pouquinho, mas a gente deve ter esquecido, né? Vamos falar então agora 10 anos, né? Da JRD Serviços e Treinamentos. Então, como começou a JRD e o que faz? Então, nós começamos lá em 2015, né? Na verdade, assim, eu sempre tive um sonho de ter minha própria empresa, né? Mas eu queria algo que fosse diferente no mercado, né? E então, em 2014 eu entrei no Corpo de Bombeiros, por serviço voluntário do Corpo de Bombeiros aqui em Blumenau, e foi bem aquela situação pós-Botkiss, né? E aí estava a legislação do Corpo de Bombeiros mudando, enfim, e aí como o bombeiro começou a exigir serviço de brigadista particular em eventos. Então eu acabei fazendo alguns eventos por outras pessoas e vi que o serviço não era muito legal, assim eu pensei, pô, aí tá um nicho que eu posso atuar. E a partir de 2015 a gente começou com a empresa, né, com um trabalho mais profissional e tal, e a gente tá até hoje no mercado. Que maravilha! E quais são os maiores desafios, né, que passou a JRD nesse espaço de tempo? Então, nós tivemos a pandemia, né, porque o nosso serviço era 90% do nosso faturamento eram eventos. Aí quando veio a pandemia a gente ficou sem 90% de faturamento. Então naquele momento a gente parou e começou a repensar a empresa. E a gente foi para a área de treinamentos, né? Então naquele momento a gente poderia fazer treinamentos digitais, de forma online, enfim, era permitido. E aí então a gente foi avançando, né, nesse segmento também de treinamentos, né? Então desde da época da pandemia com os treinamentos, depois pós-pandemia que os eventos voltaram, então a gente está muito forte nos dois segmentos, tanto na parte de treinamento como na parte de serviço, hoje oferecendo serviço de brigada para eventos. Então, trabalha com empresas? Qual que é o público? A gente tem... Clientela, no caso, cliente. Exato. Os clientes. A gente tem os promotores de eventos, né, em geral. Assim, a gente trabalha os maiores eventos que acontecem na Vila Germânica, que é a nossa empresa que faz lá. A gente trabalha na parte de treinamento com algumas grandes empresas, como o Banco do Brasil, Sistema Ailos, Altenburg, VEG, enfim, uma infinidade de empresas aí que a gente trabalha também, né? Mas o nosso foco realmente é mais eventos. Empresas e eventos. Que maravilha. E quais são as perspectivas aí de futuros, né? Já fez várias programações especiais aí e também a empresa cresceu bastante, mas quais são as perspectivas aí para o futuro? Então, a gente está para abrir um novo nicho dentro da nossa empresa. Eu me formo agora final do ano em engenharia civil, né? E aí a ideia é que a partir do ano que vem a gente comece a trazer essa parte para dentro da empresa também, que seria uma parte mais de consultoria para sistemas preventivos, né? Aquela empresa ou aquela edificação que precisa ser regularizada no Corpo de Bombeiros. Então tem que entender um pouquinho da legislação do Corpo de Bombeiros, ver os sistemas preventivos se estão ok. Então a gente vai atuar nessa frente também. Maravilha. E quantos profissionais que trabalham, quais classificação em relação a profissional deles? Fala um pouquinho. Então, hoje a gente tem a Fabiana, que é minha sócia na vida privada e na empresa, né? Ela é formada em administração de empresas, ela tem pós-graduação em gestão de pessoas, então ela cuida de toda a parte administrativa, financeira e RH da empresa. Eu fico mais na parte comercial e operacional e treinamentos. Aí eu tenho o Fernando, que ele cuida da parte gerencial das equipes, né, de serviço, que demanda muita gente, né. A gente tem registrados, a gente tem 8 funcionários hoje trabalhando efetivamente na empresa. E eventualmente nos eventos a gente tem o pessoal freelancer. Contratações. E agora aí com a Oktoberfest,
Tá movimentado. Também bem movimentado. A Oktoberfest em si a gente não faz, né? É uma licitação e a gente não venceu, mas a gente faz os camarotes que são privados dentro da Oktoberfest. Então o camarote da Spaten, né? A gente que coloca a nossa brigada lá. Então a gente vai estar no período da Oktober aí trabalhando também. E quem pode trabalhar com a JRD? Então, os nossos profissionais, como é uma exigência do Corpo de Bombeiros, né, tem que ter uma qualificação mínima, ou seja, tem que ser brigadista particular credenciado no Corpo de Bombeiros, né? Então, é um curso que ele faz, né, para se formar brigadista, e depois ele tem que fazer uma prova dentro do Corpo de Bombeiros. Passando nessa prova, ele se credencia. Aí ele pode procurar a gente, né? Procurando a gente, tendo vaga lá, a gente acaba... E quanto tempo já está nessa área? Então, além da empresa? Desde 2014. 2014 eu entrei no curso, né, do bombeiro comunitário, eu fiz o período básico ali. Aí em 2015 eu me formei, então dali para frente eu entrei nessa área de cabeça. E aí em setembro, né, desse ano a nossa empresa completou 10 anos. Então basicamente ali eu me formei em agosto no Corpo de Bombeiros, né? Então completei 10 anos de bombeiro comunitário em agosto, e em setembro a nossa empresa completou 10 anos. Olha só, então teve 2 aniversários aí. Isso, exatamente. Ótimo. Como vê hoje a questão segurança na nossa cidade? Então, passa muito pela fiscalização, né, dos agentes ali públicos, né? Mas a questão da segurança hoje eu vejo assim que tem muito a avançar ainda, né? Muita gente entende que segurança, prevenção não é investimento, é um custo, né? Então, quando a pessoa ela entende que tanto a segurança como a prevenção é um custo, ela vai procurar um menor preço, né? E não vai olhar pela qualidade do serviço. Então, isso às vezes preocupa, porque a gente, né, como a gente atua na área, a gente sabe aí de várias situações que aconteceram, que foram justamente porque a pessoa pegou o mais barato, né? E às vezes mais barato, né, custa mais caro no final, né? Então, o que eu percebo é isso, assim, uma boa parte dos empresários ainda entende que prevenção ou segurança é custo, não investimento. Isso é importante destacar, né? Bem, a gente quer deixar aqui os contatos, onde é que nós podemos encontrar a JRD e também você, né? Através, a gente pode colocar na tela, mas gostaria que você citasse aí os contatos e também a rede social. Então, nossa rede social, a gente está tanto no Instagram como no Facebook, só procurar lá @JRDservicos, né? A gente tem o nosso site, também é jrdservicos.com, né? Temos o nosso contato lá, WhatsApp, que é 4733305591. Então, para saber mais, conhecer, também tem com certeza lá bastante informações acerca dos trabalhos realizados e que oferece, enfim. Isso, dentro das nossas redes sociais lá consegue acompanhar nosso dia a dia, dos treinamentos, dos serviços, informações, dicas. A gente dá bastante dicas lá também. Também é diretor de eventos da Convention Bureau de Blumenau. Isso. A gente não vai falar muito, só dar uma pinceladinha, porque daí eu quero que você venha falar sobre esse assunto no próximo programa, pode ser? Pode. Mas fala um pouquinho como é que é o trabalho. Então, na verdade, eu comecei como coordenador do núcleo de eventos da CIB, né, que completou 3 anos agora. Daí eu fui o primeiro coordenador, fui fundador desse núcleo. A gente passou em abril ali. E aí, logo em seguida, eu fui convidado, né, pela diretoria do Convention Bureau ali, que estava se formando, para assumir o cargo de diretor de eventos, né, no Convention, que a gente também é associado. Mas o Convention faz o que, afinal? Então, o Convention... Para quem não sabe, né? Isso, o Convention ele é uma associação sem fins lucrativos, né? Onde se associam várias pessoas, a grande maioria empresários do trade vários turístico. Segmentos? Vários segmentos. Normalmente o pessoal do trade turístico, né? De eventos, então tem pessoal lá de gastronomia, tem o pessoal os hotéis, guias turísticos, locais para eventos, enfim, né, pessoas que prestam serviços para eventos, né? Então tem toda essa gama de segmentos lá dentro. Então o pessoal se reúne, né? É uma associação que
tem a missão de tentar trazer mais eventos para Blumenau, seminários, exposições, né? E trabalhar com isso também o campo turístico, né? Porque quando a pessoa vem para cá fazer um evento, ela vai trazer gente para se hospedar, vai curtir o turismo aqui da nossa região, vai se alimentar dos nossos restaurantes, vai precisar dos serviços que nós temos aqui no local. Então, a missão básica do Convention é essa, tentar atrair mais gente para cá, para esse trade aí funcionar direitinho. Você ficou interessado nesse assunto? Pois é. Então você vai acompanhar mais informações com o Jean Ricardo Dickmann. Ele vai falar sobre o Convention Virou no próximo programa, ok? Ok, combinado. Obrigada pela sua participação, parabéns pelos 10 anos da JRD, né? E parabéns pelo trabalho que você realiza, que a gente já te conhece há bastante tempo. Obrigado, Salete, estamos sempre à disposição de vocês. Ok, muito obrigada. Então, você que está aí conosco, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Fique aí, não saia daí, porque nós teremos mais. Queremos aí agradecer a sua audiência e dizer que nós estamos num ciclo de 3 participações sobre um tema bastante importante aqui. Hoje nós vamos falar aí sobre saúde mental, que nós citamos na semana passada, por ocasião da entrevista de quem está aqui comigo, o professor Charles Bormanieri. Seja bem-vindo novamente. Olá, tudo bem, Salete? É uma honra estar aqui novamente com você. Que bom, semana passada a gente já teve uma participação sua, nós falamos aqui sobre o autoconhecimento, como é que foi, né, para você, despertou para este tema tão relevante, né? Sim. E hoje, então, a gente vai falar sobre saúde mental, mas vamos falar um pouquinho sobre o professor Charles. Perfeito. Então, eu coordeno a pós-graduação, né, da Psicologia Transpessoal em Blumenau, uma pós de 2 anos, né, de terapias integrativas de holística, que pode ser feito como extensão de conhecimento também, para quem não tem graduação, né? Se você vai ser terapeuta, talvez, mas com certeza terapêutico para você. Que maravilha, olha só, tem essa opção também, né? Sim. De a pessoa gostar do tema, né? Usar como ferramenta na sua vida e poder ajudar outras pessoas. Sim, exatamente. Que maravilha! Então hoje, como nós temos aí terapias de autoconhecimento, que é o quadro, nós estamos com o tema saúde mental. O que quer dizer saúde mental? Perfeito. Para entender o que é saúde mental, a gente precisa entender que o que não é saúde mental, né? Ansiedade, estresse, depressão, não é nosso estado natural, né? Então, talvez para quem tem insônia, só dormir bem já é uma saúde mental, né? Porque o sistema vai funcionar totalmente diferente no dia seguinte. A nossa mente, ela é diferente do nosso cérebro, né? Porque o cérebro é a máquina e a mente é o software. E às vezes a gente precisa atualizar esse software aqui para que essa máquina rode com mais rapidez, com mais agilidade. Então é aqui que é possível mexer, sabe? E às vezes aqui estão as memórias, as emoções. Precisa analisar o que é o pensamento. É energia, né? Se você pegar o cérebro de um homem e de uma mulher, a diferença é de gramagens, né? Mas a mesma massa, a mesma formação. Mas o sistema, o software, a mente é diferente do meu irmão, de outras pessoas. Então é aqui que existe um grande trabalho a ser feito. Professor, como é que nós podemos cuidar da saúde mental? O senhor já falou várias coisas aqui, mas vamos entrar mais na questão de como é que a gente, na prática, como é que podemos fazer? Sim. Eu gosto de uma frase que diz que nesse mundo nada se cria, tudo se transforma, né? Se você estudar qualquer matéria, você vai chegar no átomo, né? Então tudo é formado por átomo. Mas só podemos transformar aquilo que conhecemos, né? Então, para transformar a sua mente, trabalhar nesse software, você precisa trabalhar atrás do Windows, né? Quando você liga um computador, está ali o programa, o Windows. E aí você vai acessando o Excel, o Word e outras pastas. Mas quando vai atrás do Windows, existe um programador, um TI. Então você precisa entender o que acontece atrás do sistema, né? O que é atrás do sistema? É o teu inconsciente, que é baseado em memórias, emoções. Então eu preciso entender o que está atuando na minha vida, porque a forma que eu me relaciono com as pessoas e com o mundo é baseado em memórias e emoções. Eu digo que cada um está vivendo o seu mundo interno, se relacionando com outros mundos internos.
mas nós podemos melhorar cada vez mais essa nossa atuação. Sim. Dentro desse sistema, então, tudo aquilo que eu percebi desde a minha gestação, o que eu senti lá na gestação da minha mãe, na barriguinha dela, a minha infância, adolescência, tudo que eu guardei no meu consciente foi levado lá para o meu inconsciente. Hoje é meu banco de dados. Se analisar o ser humano, ele é um computador biológico, né? Qualquer coisa que eu falar, qualquer objeto, o teu consciente vai buscar lá no inconsciente, trazer instantâneo. De repente, se eu falar em japonês, tu vai tentar buscar uma informação, e eu não sei o que você falou. Então, na mente nada se perde, tudo cria registro, do hoje até a nossa gestação. E à noite é feito esse download lá para o inconsciente. E lá estão as feridas emocionais, a rejeição, humilhação, traição, abandono, injustiça que eu senti. Não é que eu fui abandonado, eu me senti. Isso está lá hoje no meu banco de dados, e hoje muitas vezes eu sinto rejeição por situações que outra pessoa não enxerga aquilo como rejeição. Mas eu estou me relacionando com as minhas memórias. Olha só, eu ainda pergunto, né? Quais são, a senhora explicou, tal, mas aí quais são os sintomas que nós podemos perceber que assim nós estamos precisando realmente de ajuda? Muitas vezes na repetição desse sentimento, sabe? Eu me sinto rejeitado nos relacionamentos, no trabalho. E quando a gente fala isso, também já está somando negativamente, né? Isso, já é isso. Aí tu arruma mais registros, né? Tu vai guardando mais disso mesmo, né? Então, às vezes, o que pode ser feito? Eu preciso buscar uma terapia. Uma das ferramentas fantásticas para trabalhar essas memórias, esses dogmas, né? Eu digo assim, ó, que enquanto houver prisioneiros aqui dentro, vai haver carcereiros aqui fora. E esse carcereiro pode ser o teu medo, tua insegurança. Ninguém é tímido porque acha bonito ser tímido, porque ele não consegue romper essa barreira, né? Então, o que travou essa criança? Então, são as memórias e emoções. Uma ferramenta fantástica para isso é a hipnose clínica, né? Onde afasta o racional, que é o nosso crítico, né? E trabalha lá no inconsciente, limpando essas memórias, ressignificando, de você se ver feliz, se ver seguro, confiante. Então, a nossa mente ela é condicionada por tudo aquilo que ela percebe e pode ser descondicionada pelos medos e traumas, e um recondicionamento pode acontecer. Quais são os tipos de terapias mais utilizados, além das que o senhor falou? Existe o Reiki, né, que é uma terapia milenar de imposição de mãos, que trabalha nessa parte energética do corpo, e a constelação familiar. E quando as pessoas não acreditam muito, mas elas têm resultado mesmo assim? Sim, exatamente. Acontece, às vezes, essa situação. Olha, eu estou aqui porque foi minha mulher que marcou e eu vim ver o que é. E aí você vai desconstruindo, né, esses dogmas, esses muros, né? Eu gosto de uma frase de Jung que diz que a gente não deve buscar sentir o amor, mas sim desconstruir as barreiras que construímos contra o amor, porque o amor é a nossa essência e a força que rege o universo. Por mais que às vezes a pessoa não tenha conhecimento, não tenha acessado a sua emoção, quando ela vai para esse mundo interno, ela tem isso. Talvez ela só nunca acessou, mas a verdade vem à luz e ela assim, poxa, realmente, Charles, isso eu nunca tinha acessado em mim, esse lado, né? Então tá ali dentro, a gente sabe que existe. Às vezes a própria pessoa não acessou, mas numa sessão terapêutica de constelação, de hipnose, ela percebe que esse mundo invisível atua no visível. Beleza. O senhor é coordenador de pós-graduação de psicologia transpessoal. As pessoas que têm interesse, como elas podem estar ingressando nesse meio? Sim, a psicologia transpessoal acontece durante 2 anos, né? A gente está em Blumenau com 2 turmas. As 2 turmas devem totalizar em torno de 90 pessoas, né? Estamos numa turma com o 13º seminário e a outra no 7º seminário. Então, nesse momento, a gente não consegue ingressar, né? Precisa só finalizar no começo, né? No começo da caminhada. Até no 3º semestre é possível entrar, né? Mas a psicologia transpessoal tem em 3 estados, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná. Núcleos, né? Onde a pessoa vai estar atuando. Eu perdi o seminário aqui em Blumenau com o professor de visão sistêmica. Eu posso estar fazendo lá em Chapecó com outra núcleo
recuperando esse seminário e repondo essa aula também. E quanto tempo? De 2 anos. 2 anos, você falou. Cada seminário é um professor, né, que vem numa aula específica, num assunto onde vai trabalhar o autoconhecimento e expansão de consciência. E é semanal, mensal, como funciona? É um sábado e um domingo por mês. Juntos? Juntos, né? 14 horas. Né? São 14 horas, né? O mínimo para ser uma pós. Certo. E as pessoas interessadas e também todos os tipos de terapia que até então o senhor disponibiliza, pode entrar em contato, vou colocar na tela, por favor. Sim, pelo Instagram, né, Charles Borronieri, e pelo WhatsApp 4798405-3486. No Instagram tem bastante informações também a respeito? Sim, tem a minha página lá, pode mandar uma mensagem, tem alguma coisa sobre constelação, tem sobre hipnose, sobre a parte do reiki também, sempre tem curso em Blumenau, dá bastante movimento. Porque quando a pessoa tem dúvidas de qual é o caminho, elas podem estar perguntando e pode ser direcionado. Sim. Não, são as perguntas que nos levam para o próximo nível. Então, assim, Sim. a gente precisa perguntar. Eu não sei o que é isso, eu preciso saber. Pode me explicar? E é muito bacana isso, porque a pessoa às vezes pergunta algo para você no Instagram e aí a gente explica, fica um tempo. Olha, eu falei com você uns 2, 3 meses atrás e agora a sementinha rompeu a casca, né, do medo ou da insegurança e deu a sua força necessária para estar numa sessão terapêutica ou num movimento de autoconhecimento. E a sua mensagem para a comunidade? Eu digo que transforme o seu mundo externo olhando para o teu mundo interno. Arrume as gavetinhas aqui dentro e você vai ver que fora também vai se organizando. Mas o grande começo é aqui dentro, sabe? É você acreditar que você pode ser o seu próprio milagre. Que maravilha! E sobre a paz, o que a senhora me diz? A paz, ela está dentro de nós ou a gente busca ela? Isso. A paz não é a ausência de conflitos, é sabedoria para lidar com os conflitos, né? E é um estado de vibracional, assim como a felicidade, né? Não é um sentimento, é um estado. E uma pessoa feliz, ela não tem tudo do melhor, ela torna tudo o melhor possível. Maravilha! Eu pergunto porque nós estamos aí com o projeto Setembro Branco que vai até novembro, né? A gente tá com várias atividades. Sim. E aí quando tem oportunidade sempre pergunto, né, para as pessoas que estão próximas, né, sobre o que elas pensam em relação à questão da paz, né? Sim. Esses conflitos internos muitas vezes é que refletem nos conflitos externos, né? Então às vezes eu preciso entender que às vezes as palavras são roupas que a gente usa para expressar a nossa energia. E às vezes precisa trocar o nosso closet, fazer uma atualização de closet aí. Verdade, então. Essa é a segunda participação de uma série de 3. Na próxima semana aí, nós vamos ter a outra participação, que justamente a gente já deu destaque, mas vamos falar do Outubro Rosa, um olhar sobre a visão sistêmica. Perfeito. Beleza? Concorda? Tá combinado. Combinado. Então, muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço, Salete. Que Deus abençoe cada vez mais o seu trabalho. Muito bom. E é uma honra sempre estar aqui e poder compartilhar sobre autoconhecimento. Ok, você que está aí conosco, gostou? Então fique ligado porque a gente tem mais.